Prezados alunos do curso de Infraestrutura de Hardware, meu nome é Erika Souza e nossa aula hoje é sobre operações aritméticas com números binários. Operações aritméticas com números binários é bem semelhante a operações com números decimais, às quais estamos acostumados desde o primário. Iremos abordar operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. A operação de adição é feita coluna a coluna e sempre que houver um vai um da coluna anterior para a coluna posterior. Como exemplo de uma soma com números binários, temos a soma do número 10 e do número 7. Bem, o número 10 é representado com os bits 1, 0, 1, 0 e o número 7 com os bits 0, 1, 1, 1. Vamos somar coluna a coluna, como falamos anteriormente. A primeira soma é entre os bits 0 e 1, resulta no bit 1. A segunda soma ocorre na terceira coluna entre os bits 1 e 1 e resulta em 0 com um vai 1 para a segunda coluna. A soma da segunda coluna entre os bits 0 e 1 e do vai 1 resulta em 0 com um vai 1 para a primeira coluna. A soma da primeira coluna entre o vai 1, 1 e 0 e resulta em 0 com um vai 1 para a próxima coluna. O resultado dessa soma é 1, 0, 0, 0, 1, que representa 17 em número decimal. A subtração entre dois números binários ocorre através da soma entre o número e o complemento de 2 do segundo número. Como exemplo, imagine os números A e B. A subtração entre A e B ocorre através da soma entre A e do complemento de 2 do número B, onde o complemento de 2 e B é representado por B mais 1. Então, como exemplo, temos a subtração entre 10 e o número 7. O complemento de 2, o número 7, portanto, tem que ser calculado. E o que é complemento de 2 de um número? Complemento de 2 nada mais é do que a inversão de todos os bits que representam o número e a soma de mais 1 a esses bits invertidos. Como o número 7 é representado pelos bits 0, 1, 1, 1, teremos que inverter esses bits e teremos como resultado os bits 1, 0, 0, 0. Teremos que somar 1 a esses bits invertidos e teremos como resultado o complemento de 2 do número 7, os bits 1, 0, 0, 1. A subtração do número 10, 7, é feita através da soma do número 10 e do complemento de 2 do número 7. Faremos novamente coluna a coluna. Então, na quarta coluna temos a soma entre o número 0 e o número 1. Essa soma resulta em 1. Na terceira coluna temos a soma entre o número 1 e o número 0. Como resultado temos o número 1, o bit 1. Na segunda coluna temos a soma entre o bit 0 e o bit 0 e temos como resultado o bit 0. Na última coluna temos a soma entre os bits 1 e 1, temos dessa forma resultado 0 e um vai 1 na última coluna. Mas uma informação importante é, esse vai 1 é descartado. O resultado dessa subtração são os bits 0, 0, 1, 1, que representa o número 3 em decimal. A multiplicação entre números binários ocorre através de operações AND. Imagine a operação entre número A e B. É feita uma operação AND entre esses números A e B. E o resultado dessa operação é somado, é feita uma adição. Essa adição ocorre coluna a coluna. E sempre que houver um vai 1 de uma coluna para outra. Vamos agora a um exemplo. E esse exemplo é entre os números 10 e 7. Vamos multiplicar esses números. A multiplicação entre o número 10 e o número 7 ocorrerá através dos seus bits 1, 0, 1, 0 para o número 10
e de cada um dos bits que representa o número 7, 0, 1, 1, 1. Vamos multiplicar inicialmente o bit 1 pelos bits 1, 0, 1, 0. O resultado dessa multiplicação é 1, 0, 1, 0. Agora a multiplicação entre o bit 1 da terceira coluna, que representa o número 7, e os bits 1, 0, 1, 0, que representa o número 10. O resultado é 1, 0, 1, 0, novamente. Agora a multiplicação entre o bit 1 da segunda coluna, que representa o número 7, e os bits 1, 0, 1, 0, que representa o número 10. O resultado é 1, 0, 1, 0. E por fim, a multiplicação entre o bit 0, que representa o número 7, e os bits 1, 0, 1, 0, que representa o número 10. O resultado é 0, 0, 0, 0. Vamos agora à soma entre cada um desses resultados. A soma é feita coluna a coluna. A última coluna consta apenas o bit 0. Temos como resultado dessa soma o bit 0. A coluna posterior temos o bit 1 e o bit 0. A soma entre esses bits é 1. A próxima temos os bits 0, 1, 0. A soma entre esses bits é o bit 1. A próxima coluna temos os bits 1, 0, 1, 0. A soma entre esses bits resulta em 0, com um vai 1 para a próxima coluna. A soma agora entre o bit 1, 0, 0 e o vai 1 resulta em 0, com um vai 1 para a próxima coluna. A soma entre o bit 1 e 0 resulta o bit 1 e 0 e o vai 1 resulta em 0, com um vai 1 para a próxima coluna. Esse vai 1 é somado ao bit 0 e temos como resultado o bit 1. O resultado de toda a operação de multiplicação entre os números 10 e 7 é 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, que representa o número 70 em decimal. Vamos à multiplicação agora entre números negativos. Imagine números A e B, imagine que eles sejam negativos. Para que haja essa multiplicação, esses números devem ser convertidos para o complemento de 2. Da mesma forma, haverá uma operação AND entre esses números. E da mesma forma, teremos o resultado dessa operação sendo somado coluna a coluna e ocorrerá o vai 1 de uma coluna para outra, exceto que na última coluna esse vai 1 será descartado. Vamos agora a um exemplo da multiplicação entre números negativos. Nesse exemplo teremos a multiplicação entre o número menos 10 e o número menos 7. Como são números negativos, falamos anteriormente, teremos que fazer o complemento de 2 do número 10 e do número 7. O número 10 é representado pelos bits 0, 1, 0, 1, 0. E o número 7 é representado pelos bits 0, 1, 1, 1. O complemento de 2 do número 10 é representado pelo número 1, 0, 1, 1, 0. E o complemento de 2 do número menos 7 é representado pelos bits 1, 0, 1, 1, 0. Então, vamos agora ao exemplo dessa multiplicação. A multiplicação entre o número menos 10 e menos 7 ocorrerá com a operação AND entre o número 1 do bit da quarta coluna, que representa o número menos 7, e os bits 1, 0, 1, 1, 0. Essa operação AND resulta em 1, 0, 1, 1, 0. Posteriormente, teremos a operação AND entre o número 0 da terceira coluna, que representa o número menos 7, e os números 1, 0, 1, 1, 0. O resultado dessa operação são os bits 0, 0, 0, 0, 0. Em seguida, temos a operação entre os bits 0 da segunda coluna, que representa o número menos 7, e os bits 1, 0, 1, 1, 0. Da mesma forma, teremos como resultado todos os bits 0, 0, 0, 0, 0, 0. E, por fim, uma operação AND entre o bit da primeira coluna, que representa o número menos 7, e os bits 1, 0, 1, 1, 0, que representa o número menos 10.
O resultado dessa operação são os bits 1, 0, 1, 1, 0. Vamos agora somar cada resultado dessas operações em. Na última coluna temos o número 0, posteriormente temos a soma entre os bits 1 e 0, como resultado temos o bit 1. Posteriormente temos a soma entre os bits 1, 0, 0, resultado dessa operação é o bit 1. A posteriori temos a soma entre todos os bits zeros e o resultado dessa operação é o bit 0. Posteriormente temos a soma entre os bits 1, 0, 0 e 1. A soma dessa operação é o bit 0 com o vai 1 para a próxima coluna. Somaremos esse vai 1 aos bits 0, 0 e 1 e temos como resultado o bit 0 com o vai 1 para a próxima coluna. Esse vai 1 é somado aos bits 0 e 0 e resulta no bit 1. O resultado dessa soma de todos os bits, coluna a coluna, é o número 1000110, que representa 70 em decimal. A multiplicação entre os números negativos menos 10 e menos 7 resulta no número positivo 70 na base 10. Vamos agora à divisão com números binários. Bem, os elementos que envolvem a divisão são da mesma forma que com números decimais: dividendo, divisor, quociente e resto. Mas como realizar uma divisão com os números binários? Esse é nosso grande problema. A divisão deve ser feita através de subtrações. Subtrações do divisor a partir do dividendo. E o número dessas subtrações resulta no quociente. Em alguns momentos teremos o resto, 0 ou com algum valor agregado a ele. Temos um processo para essa divisão. A princípio, verificaremos os sinais do dividendo e do divisor. Esses sinais indicarão qual será o sinal do quociente. No momento seguinte, temos que realizar a subtração do divisor a partir do dividendo. Caso essa subtração resulte em 0, atribuiremos o valor 1 ao quociente e encerraremos a divisão. Caso tenhamos um resto parcial, continuaremos o processo de subtração. E quantas vezes forem realizadas essas subtrações do divisor a partir do dividendo, será o número de somas do valor 1 ao quociente. O processo de divisão de números binários ocorre inicialmente através da determinação dos sinais do dividendo e divisor. Esses sinais indicarão o sinal do quociente. Se dividendo e divisor tiverem os mesmos sinais, o quociente terá sinal positivo. Caso contrário, sinal negativo. Posteriormente, iniciaremos o quociente com o valor 0 e subtrairemos o valor do divisor a partir do dividendo. Essa subtração é feita através de adições entre o dividendo e o complemento de 2 do divisor. Ao final dessa adição, teremos o resultado parcial da divisão e a soma do valor 1 ao quociente. Caso o resultado parcial dessa soma seja um valor positivo, continuaremos realizando subtrações. Caso o valor desse resto parcial seja 0, teremos a divisão completa e o resultado do quociente já finalizado. Caso não, continuaremos realizando essa soma até que o resultado parcial seja 0. Vamos agora a um exemplo. Esse exemplo é a divisão entre o número 20 e o número 10. Vamos ao exemplo. No exemplo, a divisão entre o número 20 e o número 10, o primeiro passo é indicar quais são os sinais desses números.
Como o divisor e dividendo têm sinais positivos, então o quociente terá sinal positivo. Posteriormente, inicializaremos o quociente com valor 0, logo Q igual a 0. Posteriormente, realizaremos o complemento de 2 do número 10, onde 10 é representado por número binário por 0, 1, 0, 1, 0. E em complemento de 2 pelo número binário 1, 0, 1, 1, 0. Vamos agora à soma entre o dividendo 20 e o divisor menos 10, ou o complemento de 2 do número menos 10. Essa soma é feita coluna a coluna, como bem sabemos. Então, a soma entre 0 e 0 resulta em 0, entre 0 e 1 resulta em 1, entre 1 e 1 resulta em 0 com um vai 1 na próxima coluna, entre o vai 1, 0 e 0 temos o resultado 1 e entre 1 e 1 temos o resultado 0 com um vai 1. Lembrem-se, nessa soma entre o número positivo e o complemento de 2 de um outro número, esse vai 1 é descartado. O resultado dessa operação é o resto parcial da divisão entre o número 20 e o número 10. Esse resultado é o número 0, 1, 0, 1, 0, que representa 10 em número decimal. Dado o resto parcial, temos a soma do número 1 ao quociente, Q igual a 1. O número resultante da divisão entre 20 e 10 será utilizado agora para subtrair o valor do dividendo. Então, somaremos o número 0, 1, 0, 1, 0 ao complemento de 2 do número 10. Coluna a coluna, novamente. De novo, os bits 0 e 0 somados resultam em 0, 1 e 0 resultam em 0, com um vai 1. O vai 1 somado aos bits 0 e 1 resulta em 0, e o vai 1 somado aos bits 1, 0 resultam em 0, com um vai 1 na próxima coluna. Esse vai 1 somado a 0 e 1 resulta em 0, com um vai 1 que é descartado. Temos como resultado dessa operação os bits 0, 0, 0, 0, que representa 0 em número decimal. Esse resultado é o resultado, mais o resultado parcial da divisão entre o número 20 e 10. E ele indica a soma de mais 1 ao quociente, onde temos Q igual a 2. Então, o que é que fizemos? Subtraímos o número 10 do dividendo, que é 20. Como resultado, tivemos o número 10. Posteriormente, subtraímos o número 10 restante e tivemos como resultado o resto parcial 0 e o quociente 2, porque fizemos duas subtrações do dividendo. Prezados alunos, encerramos agora a aula sobre operações aritméticas com números binários. Vimos exemplos de operações de adição, subtração, multiplicação com números positivos e negativos e divisão com números binários. Obrigada e até a próxima aula.